E aí, pessoal? Prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai dar uma olhada nessa resolução SEDUC número 112 de dezembro de 2024, que fala sobre empréstimo de equipamentos eletrônicos para os alunos que vão participar da fase 2 do Prontos para o Mundo. Isso aí, você ouviu direito o programa que leva nossos alunos da rede estadual para fazer intercâmbio lá fora. Incrível, né? Com certeza essa resolução é super importante, porque ela garante que todos os alunos selecionados, independente da situação financeira, tenham acesso a computadores ou tablets durante o intercâmbio. Imagina só perder essa oportunidade por não ter um notebook. Nossa, ia ser horrível. Pois é, a resolução prevê isso, buscando a inclusão digital e a igualdade de oportunidades para todo mundo. Que legal. É tipo dar asas para esses alunos, né? Mas me fala uma coisa. Essa resolução é a base de tudo. Tipo a lei que criou o programa. Na verdade, não. O programa Prontos para o Mundo foi criado pela lei número 17.861, lá em 2023. Ah, tá. Depois veio o decreto número 68.540 de 2024, que regulamentou o programa. Aí sim, a resolução SEDUC número 112 entra em cena para regulamentar especificamente o empréstimo dos equipamentos. Entendi. Então essa resolução é tipo um manual de instruções detalhado, mostrando como o empréstimo vai funcionar na prática. Exatamente. Ela define, por exemplo, quem pode fornecer os equipamentos às escolas ou às diretorias de ensino e quem tem direito a receber. Apenas os alunos que já foram aprovados para a fase 2 do Prontos para o Mundo. Então não adianta pedir um tablet emprestado se você ainda não foi selecionado para o intercâmbio, né? Isso aí. E a resolução também define o prazo de devolução dos equipamentos, o tempo de duração do intercâmbio, mais 7 dias úteis. Para a escola ter um tempinho para receber tudo de volta. É para receber e conferir se está tudo em ordem. Faz sentido, e para garantir que ninguém vai dar uma de João sem braço com os equipamentos, a resolução exige um termo de responsabilidade assinado, né? Sim, pelo aluno e pelos pais, se ele for menor de idade. O termo formaliza o empréstimo, deixando claro as responsabilidades de cada um. É tipo um contrato, né? Isso é uma forma de proteger tanto o aluno quanto a escola, e tem mais, a resolução prevê que se a escola não tiver equipamentos suficientes, as coordenadorias pedagógicas e de tecnologia podem dar um suporte fornecendo os dispositivos que faltam. Nossa, que legal. Parece que a resolução pensou em tudo, né? Mas e se mesmo com todo esse esquema ainda faltar equipamento, a resolução explica como a coordenadoria vai resolver isso na prática, né? Esse é um ponto que a resolução poderia ter detalhado melhor. Realmente, imagina a frustração de um aluno que está pronto para embarcar no intercâmbio e descobre na última hora que não tem um computador disponível. Puxa, ia ser muito triste. Né? É preciso ter um plano B para garantir que todos os alunos tenham acesso aos equipamentos. Verdade. E se o aluno sem querer derrubar o tablet e trincar a tela, quem paga o pato? A resolução não é muito clara sobre como diferenciar o desgaste natural do mau uso. Pois é, a resolução não define critérios específicos para avaliar danos aos equipamentos. A gente precisa de diretrizes mais claras, com exemplos práticos para evitar conflitos entre a escola e os alunos. Imagina a dor de cabeça que seria tentar definir o que é mau uso sem ter parâmetros bem definidos. Só se isso é uma confusão! E como fiscalizar o uso dos equipamentos lá no exterior? Controlar a molecada aqui na escola já é um desafio, imagina a distância. Outro ponto crítico, a resolução não menciona nenhum mecanismo de acompanhamento do uso dos equipamentos no exterior. Como garantir que os equipamentos estão sendo usados corretamente e que estão em boas condições. Seria interessante pensar em soluções para monitorar isso à distância, talvez relatórios periódicos enviados pelos alunos com a supervisão das instituições estrangeiras. Ah, entendi. Tipo um relatório com fotos e vídeos mostrando que tá tudo certo. Isso. Legal. Mas e se o pior acontecer e tipo, o equipamento for perdido ou roubado? A resolução não diz nada sobre como repor o dispositivo, né? Mas essa é uma pergunta que fica no ar. A resolução não prevê um plano para lidar com perdas e roubos, e se isso acontecer, de onde vai sair o dinheiro para repor equipamento. É verdade. A falta de um fundo de reserva para cobrir esses imprevistos é uma fragilidade que precisa ser corrigida para garantir a continuidade do programa. A gente torce para que nada de ruim aconteça, mas é sempre bom estar preparado, né? Então, apesar da resolução SEDUC número 112 ser um passo importante para a inclusão digital dos nossos alunos no Prontos para o Mundo, ainda precisa de alguns ajustes para funcionar perfeitamente, né? Concordo, a resolução tem um potencial enorme, mas é preciso lapidar algumas arestas para que o programa realmente decole e atinja seus objetivos. E por falar em decolar, na próxima parte do nosso Deep Dive, a gente vai explorar algumas sugestões para aperfeiçoar a resolução e garantir que o Prontos para o Mundo seja um sucesso absoluto. Fiquem ligados. Voltamos já com a segunda parte do programa. Até daqui a pouco. E voltamos com a segunda parte do nosso Deep Dive.
A gente explorou a resolução SEDUC número 112, na primeira parte que regulamenta o empréstimo de equipamentos eletrônicos. Para os alunos que vão participar do Prontos para o Mundo, vimos que a resolução tem pontos positivos, mas também algumas lacunas que precisam ser preenchidas, né? A gente levantou algumas preocupações, tipo a falta de equipamentos nas escolas, a questão dos danos e a dificuldade de fiscalizar o uso dos dispositivos lá no exterior. E agora, vamos colocar a mão na massa e buscar soluções para esses problemas. Bora lá. Lembra que a gente falou da falta de um plano de contingência para lidar com a eventual falta de equipamentos? Imagina a decepção de um aluno que se preparou para o intercâmbio e na hora H descobre que não tem um computador para usar. Nossa, ser horrível, a expectativa mala pronto visto. E aí na última hora essa notícia. Uma solução para evitar esse tipo de situação seria a criação de um estoque centralizado de equipamentos, uma espécie de reserva técnica para atender as escolas que não tiverem dispositivos suficientes. Seria tipo um banco de equipamentos, né? A escola solicita o que precisa e pronto, problema resolvido. Exatamente. Assim a gente garante que todos os alunos selecionados prontos para o mundo tenham acesso aos equipamentos sem correr o risco de ficarem na mão. Boa. Mas, e a questão dos danos? A gente viu que a resolução não define critérios claros para diferenciar desgaste natural de mau uso, né? Pois é, imagina a confusão na hora de avaliar se o problema no equipamento foi causado por um acidente ou por descuidos do aluno. Para resolver isso, a gente precisa de diretrizes mais detalhadas com exemplos práticos que ajudem a definir a responsabilidade do aluno em cada situação, que tal um guia com fotos ilustrativas mostrando os diferentes tipos de danos e o que configura mau uso. Seria tipo um dicionário visual dos danos, né? A tela trincada, o teclado com teclas, faltando carcaça rachada, tudo bem explicadinho com fotos e legendas. Perfeito. Assim a gente evita dúvidas e garante que a responsabilidade seja atribuída de forma justa. Legal. Mas além das diretrizes, acho que também seria interessante ter um canal de comunicação direto entre a escola e o aluno durante o intercâmbio para tirar dúvidas e orientar sobre o uso correto dos equipamentos. É tipo um plantão tecnológico para os alunos que estão lá fora, né? Isso. Com certeza ia ajudar a prevenir muitos problemas. Com certeza. E falando em prevenir problemas, como a gente garante que os equipamentos estão sendo bem cuidados lá no exterior, a resolução não menciona nenhuma forma de fiscalização, né? Controlar a molecada aqui na escola já é um desafio, imagina quilômetros de distância. Pois é, a gente precisa de mecanismos para acompanhar o uso dos equipamentos. À distância, uma possibilidade seria a criação de um sistema online para que os alunos enviem relatórios periódicos sobre o estado dos equipamentos com fotos e vídeos. Seria como um check-up online dos equipamentos, né? Os alunos mandam notícias, fotos, vídeos, assim, a gente fica de olho e pode intervir se algo estiver errado. Exatamente. E para complementar esse acompanhamento, a gente poderia ter um canal de comunicação direto com as instituições estrangeiras que recebem os alunos para que elas também colaborem na fiscalização. Afinal, elas são nossas parceiras nesse processo, né? Sim, elas podem ajudar a monitorar o uso dos equipamentos no dia a dia, dar um toque nos alunos se necessário, uma verdadeira força-tarefa. E para finalizar, a gente não pode esquecer daquela questão que ficou no ar: se o equipamento for perdido ou roubado, a resolução não prevê nenhum plano para lidar com essa situação, né? Ficamos a mesma, sem saber de onde viria o dinheiro para repor o equipamento e com a pulga atrás da orelha pensando se o programa correria risco. Para solucionar essa questão, a gente precisa criar um fundo de reserva para cobrir perdas e roubos. A gente sabe que imprevistos acontecem e precisamos estar preparados para lidar com eles sem colocar em risco a continuidade do Prontos para o Mundo. Seria como um seguro para os equipamentos, né? E agora? Garantir que se algo acontecer, o programa não vai ficar no prejuízo e os próximos alunos não serão prejudicados. Exatamente. E esse fundo poderia ser alimentado com uma pequena taxa administrativa cobrada dos participantes do programa ou com recursos do próprio governo. Seria um pequeno investimento para garantir a sustentabilidade do programa a longo prazo, né? Com certeza. E com todas essas medidas, a gente transforma a resolução SEDUC número 112 em uma ferramenta ainda mais poderosa para a inclusão digital e para o sucesso do Prontos para o Mundo. Concordo plenamente. A gente viu que a resolução tem um grande potencial, mas precisa de alguns ajustes para funcionar a todo vapor com essas sugestões. A gente garante que o programa seja um sucesso absoluto, abrindo portas para um futuro mais brilhante para os nossos alunos. E você, ouvinte, o que achou das nossas ideias? Tem alguma sugestão para complementar? Compartilhe conosco nos comentários. Compartilhe conosco nos comentários. E cá estamos nós de volta para a última parte do nosso Deep Dive.
Legal, né? Depois de analisar a resolução SEDUC número 112 e discutir sugestões para melhorar ela. Chegou a hora da gente ver como tudo isso funciona na vida real dos nossos alunos. Afinal de contas, o Prontos pro Mundo não é só um conjunto de regras, é a oportunidade de transformar a vida desses jovens. É verdade. E para a gente entender melhor o impacto do programa, imagina a história da Maria. Da Maria. Uma aluna dedicada da rede estadual que, assim como muitos dos nossos estudantes, vem de uma família com recursos limitados. A Maria sempre se destacou nos estudos e sonhava em conhecer o mundo, mas nunca imaginou que teria a chance de estudar no exterior. A gente sabe que para muitos alunos estudar fora do país parece um sonho distante. Parece. Mas aí entrou Prontos pro Mundo, abrindo portas que antes pareciam impossíveis. E foi exatamente isso que aconteceu com a Maria. Ela se inscreveu no programa, passou por um processo de seleção bem rigoroso e conquistou uma vaga para um intercâmbio de 6 meses no Canadá. Nossa, que legal. Mas você lembra que a Maria não tinha computador em casa? É verdade. Um obstáculo que poderia ter impedido a realização do sonho dela. Pois é. A gente falou bastante sobre a importância da resolução SEDUC número 112 para garantir a inclusão digital dos alunos, né? Sim. E a história da Maria mostra como essa resolução pode mudar a vida desses jovens. Sem o empréstimo do notebook pela escola, a Maria não teria como participar das aulas online, fazer as pesquisas e realizar as atividades do intercâmbio. Mas graças à resolução, ela teve acesso ao equipamento e pôde aproveitar essa experiência incrível. Que bom. E como foi a experiência dela? Ela aproveitou ao máximo, mergulhou de cabeça na cultura canadense, aperfeiçoou o inglês, fez amigos de diferentes partes do mundo e voltou para o Brasil com a cabeça cheia de novas ideias. Nossa, que incrível. E voltou com uma nova perspectiva de futuro. Imagino, e o impacto do Prontos pro Mundo vai além da experiência individual da Maria, né? Com certeza. A escola e a comunidade também se beneficiaram do intercâmbio dela. Sem dúvida. A Maria voltou cheia de ideias, disposta a compartilhar o que aprendeu e a inspirar outros alunos a correrem atrás dos seus sonhos. É verdade, é como um efeito dominó, né? Uma oportunidade que se multiplica e transforma a vida de várias pessoas, e nós, como educadores, temos um papel fundamental nesse processo, incentivando nossos alunos a participarem do programa, orientando eles sobre o uso responsável dos equipamentos e principalmente acreditando no potencial de cada um. Verdade, o Prontos pro Mundo é mais do que um programa de intercâmbio, é uma ferramenta de transformação social que empodera os jovens e contribui para a construção de um futuro mais justo e cheio de oportunidades. Concordo plenamente. E chegamos ao fim do nosso Deep Dive na resolução SEDUC número 112 e no programa Prontos pro Mundo. Esperamos que esse mergulho tenha sido informativo e inspirador para você, que assim como nós, acredita no poder transformador da educação. É isso aí, lembrando que a educação é uma construção coletiva e a sua participação é fundamental para a gente continuar evoluindo e buscando soluções para os desafios que a gente enfrenta. Compartilhe suas ideias, sugestões e experiências com a gente nos comentários e continue acompanhando o nosso podcast para mais análises e debates sobre educação em São Paulo. Até o próximo Deep Dive.